Olá, boa noite. Vamos iniciar então a nossa live aí de terça-feira. Assim, essa semana estamos com uma programação das nossas lives, né? Essa semana vamos ter lives aí os 4 dias da semana. Hoje é o nosso segundo dia. Então vou esperar as pessoas irem entrando. Demorei um pouquinho ali por problemas técnicos, mas já deu certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diástase e exercícios, que é um tema também que muitas mamães e mulheres têm dúvidas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os exercícios e a diástase, né, associado aí uma com a outra. Então eu quero dar, né, boa noite para vocês, boas-vindas aí. Espero que vocês gostem desse conteúdo e o que vocês tiverem dúvidas podem ir mandando ali aqui na mensagem ou no direct, que eu sempre estou respondendo e tirando a dúvida de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os exercícios, né? Sobre os exercícios, diástase e os exercícios. Ontem nós falamos sobre os tipos de diástase, então essa semana a gente vai dando uma sequência em temas. E hoje sobre os exercícios. E eu selecionei algumas perguntas algumas perguntas que a maioria das mulheres me fazem, então eu acho que é legal trazer aqui, eu vou respondendo elas no decorrer da live aí, tá? Algumas perguntas como: quem tem diástase pode ir na academia? Quais exercícios prejudicam a diástase? Como tratar uma diástase na academia? Ou qual exercício é bom para a diástase? E a outra pergunta era: e quais exercícios eu devo evitar? Outra pergunta: exercícios para diástase, academia para diástase, eu faço durante o tratamento ou depois? Estas são algumas perguntas que algumas mamães têm dúvidas e sempre me mandam mensagem perguntando sobre isso, né? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre essas dúvidas e essas perguntas. E primeiro de tudo, né, eu quero então falar um pouquinho, né, porque sempre tem gente nova entrando e é o primeiro dia assim da live, como eu já falei antes. A gente tem vindo aí de uma semana inteira de lives. Então ontem foi o primeiro dia e hoje é o segundo dia da nossa semana de lives. Então assim, o que a gente tem que entender primeiro de tudo? Que ter uma diástase, quando ela é uma diástase patológica, que ela é uma abertura na musculatura, a gente tem então uma fraqueza desse músculo, porque esse músculo então ele não voltou para o lugar, né? Esse músculo ele não conseguiu se recuperar. Então assim, isso já é o primeiro sinal que nós temos que ter bastante atenção. Que essa musculatura, então, como ela tem uma diástase patológica, ela é uma musculatura aberta. Ou seja, se ela é uma musculatura aberta, nós temos que ter cuidados com esse músculo que está mais frágil, né, e mais fraco. É a mesma coisa que funciona quando a gente faz uma lesão de coxa, uma lesão no braço. A gente tem que ter um cuidado um pouco diferenciado com essa musculatura. E a mesma coisa acontece com o músculo do abdômen, né? Por conta da gestação e da expansão que o abdômen faz, a gente vê que essa musculatura, então, ela se torna elástica e ela não volta para o lugar. Então, quem tem diástase pode ir na academia? Pode, gente. Quem tem diástase, né, pode fazer, sim, academia. Então, é isso que nós vamos falar hoje, a diástase e os exercícios. Eu vou respondendo algumas dessas perguntas e depois eu separei para vocês algumas imagens de alguns exercícios e daí nós vamos falar sobre eles, se pode ou não pode ser feitos, tá? Então, assim, quem tem diástase pode ir na academia? Pode, gente. Pode fazer academia sim, só que como nós temos essa musculatura mais fraca e mais debilitada, nós temos que ter atenção a alguns exercícios, que é os que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, assim, claro que você pode, né, depois que a gente tem lá o nosso bebê, a gente quer mais que tudo recuperar a nossa barriga, né, ou recuperar o nosso peso lá.
Então, assim, pode sim, você pode fazer uma academia, não é contraindicado, não precisa ficar de repouso até fazer tratamento de diástase e nada. Você pode ir atrás, sim, de um recurso aí que te ajude a você recuperar o seu peso, né? Até é bom aí, até pra parte do pós-parto mesmo. Como tratar a diástase na academia? Essa é uma dúvida que é um ponto-chave, porque na academia a gente não trata a diástase. Então, assim, não existe um exercício ou um aparelho na academia que vai fazer com que você trate a sua diástase. Você tem que mesmo ir atrás de exercícios específicos para você conseguir recuperar essa musculatura. Porque a gente consegue fortalecer toda a nossa musculatura profunda através dos exercícios específicos para esse músculo, né? Então, assim, me matriculei na academia. Todos os exercícios lá que o pessoal que auxilia na academia passar é bom? Não, gente, nem todo exercício é bom. Porque a gente tem que sempre lembrar que nós temos, então, aí uma musculatura fraca, uma musculatura mais sensível mesmo aos exercícios. Então, o que nós temos que cuidar? Lembrando lá que quando a musculatura ela tá aberta, tem um espaço. E quando a gente faz força de dentro para fora, nesse espaço, a gente aumenta a pressão ali do espaço. Então, pode sim, quem não fez tratamento de diástase e tem a musculatura aberta, pode ter mais diástase e dificultar, né, aí o processo de recuperação com os exercícios errados, tá? Então, a gente tem que sempre estar atenta a isso aí, a esses exercícios. Quais exercícios prejudicam a diástase? Então, assim, na verdade, os exercícios que vão prejudicar a diástase, eles são os exercícios que a gente faz uma força contra a nossa musculatura. Por isso que tanto se fala dos exercícios de abdominais. Então, o exercício de abdominal, ele é um ruim exercício? Não, gente, ele não é ruim. Mas, quando nós temos uma diástase, que é uma abertura na musculatura, esse exercício tem que ter uma atenção. Ele não é o exercício mais recomendado quando você teve um pós-parto, né? Por quê? Porque essa musculatura ela está fraca e sensível. Então, quais exercícios prejudicam a diástase? Pensando em exercícios, nós temos sempre que cuidar com exercícios que aumentem a pressão no nosso abdômen, de dentro para fora, e forcem ainda mais essa musculatura que tá fraca e sem função, tá? Outra pergunta lá. Qual exercício é bom para a diástase, né? Então, gente, qualquer tipo de exercício, né, ele vai ser bom. Mas, pensando na parte de diástase, o exercício melhor e mais indicado são os exercícios específicos e respiratórios. Então, assim, no tratamento, né, a gente aprende o quê? A fazer a ativação da musculatura profunda. Então, você vai aprender através da respiração. E como que é a respiração? É uma respiração que você vai puxar o ar pelo nariz, vai soltar o ar pela boca, aprendendo a baixar as costelas, a segurar o teu períneo, a fazer a contração mesmo, a ativação do teu abdômen, para daí você poder fazer o exercício. Então, assim, o exercício respiratório, ele é a peça-chave. É com ele que a gente tem conseguido, então, tantos resultados legais e é com ele que a gente tem conseguido recuperar aí os abdômenes e as diástases, né? Eu tô com uma mamãe que ela já é um pós-parto mais tardio, né, que a gente chama, porque o filho dela mais novo tem 4, se eu não me engano. Então é um pós-parto mais tardio, né, a gente considera recente aí até de 1 ano, mais ou menos. A gente conseguiu perder, né, diminuir, na verdade, 10 centímetros de abdômen. E, gente, por que a gente conseguiu? Porque a gente conseguiu fazer esse músculo voltar para o lugar. Então, quando a musculatura ela volta para o lugar, quer dizer que as fibras dela se contraíram e essa musculatura voltou para o lugar. Então, por isso que a gente consegue ter esses resultados bem legais, porque a musculatura do abdômen, ela responde, né? Eu sempre falo que a musculatura do nosso abdômen, ele tem uma memória muscular. Então, a gente consegue, sim, fortalecer essa musculatura. Então lá, qual exercício é bom, né? Uma das perguntas aqui.
vai ser os exercícios específicos respiratórios. Esses são os mais indicados, porque a gente vai começar a trabalhar toda a musculatura profunda, a gente vai começar a trabalhar lá no transverso, que é o músculo mais profundo, depois nós vamos ativar a musculatura da lateral, que são os oblíquos, e depois o reto abdominal, que é o músculo dos gominhos lá, que todas as mamães, né, querem ter. Então, o tratamento ele vem trazendo toda a força muscular de todos os músculos do abdômen, desde o mais profundo até para as laterais e para a parte da frente. E também o períneo, né? Porque o períneo ele está totalmente interligado. Nós não podemos deixar de esquecer que o períneo ele tem uma função extremamente importante. Cadê as mamães, né, que tem barriga de pochete, uma barriga mais avental, uma barriga onde elas sempre falam aí, né, ontem nós vimos sobre os tipos de diástase, então uma barriga onde ela fica geralmente, né, escondida mais na parte ali de dentro da calça, porque a diástase ela tá embaixo, do umbigo para baixo, e daí essa musculatura do períneo, você fortalecendo ela ajuda a fechar essa musculatura e também diminuir a aparência lá de barriga de pochete, barriga avental, tá? Então, depois eu selecionei alguns exercícios, né, para vocês fazerem, para vocês verem, que daí nós vamos comentar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Que são exercícios que são feitos na academia, né? E também, assim, falar um pouquinho dos exercícios que a gente faz ali na clínica e também que nós temos no nosso aula online. Sim, ficou gravado. Tem ali no perfil a aula de ontem, assista, bem legal, sobre os tipos de diástase, que nós temos aí os 4 tipos, quem acompanhou ontem vai lembrar, né? Assista lá depois para você não perder, porque dessa semana a gente tem uma sequência aí de lives, então daí você consegue acompanhar bem certinho, né? Então lá, sobre os exercícios, nós não temos muito segredo, basicamente é isso. Vamos evitar lá, mamães, se você desconfia que você tem uma diástase, que você tem uma musculatura fraca, como que faz para eu perceber se meu músculo tá fraco? Gente, vira de lado lá na frente do espelho, faz uma respiração e se você conseguir colocar o teu umbigo para dentro, tudo que volta para dentro é musculatura fraca. Então, é isso que a gente quer fazer um umbigo. Na verdade, muitas mulheres, assim, elas acabam chupando muito a barriga. É mais ou menos isso. Você puxa o ar, solta todo o ar do pulmão. Quando você soltar todo o ar, você coloca o umbigo para dentro. Se essa musculatura, ela entra, então, aí nós temos fraqueza muscular, nós temos diástase e tudo associado, tá? Então, vamos lá. Eu selecionei, então, alguns exercícios aqui, né? E o primeiro que eu quero mostrar para vocês, que muitas pessoas têm dúvida, é sobre a bicicleta. Então, lá. Andar de bicicleta prejudica a diástase? Gente, andar de bicicleta não prejudica a diástase, mas se você tem uma diástase, você precisa lembrar sempre de ativar a musculatura do seu abdômen. Então, lá. Ai, Gabi, mas eu já, por exemplo, tô em tratamento, eu posso andar de bike? Pode, não tem problema nenhum. Mas sempre lembrando de ativar a musculatura do abdômen, tá? Por quê? Porque às vezes a gente tá um pouco mais apoiada ali no guidão da bicicleta e a gente acaba estufando a nossa barriga para fora. Então, assim, lembrem sempre de ativar essa musculatura. Então, você vai travar o seu abdômen. Eu sempre falo, baixa a costela, segura o xixi, trava o abdômen para você andar de bicicleta. Sempre falam, e é verdade, andar de bicicleta perde barriga. Gente, é pelo gasto calórico que a gente faz, mas também porque se a gente tá sempre com esse abdômen ativado, a gente tá sempre ativando a musculatura. Então, a nossa barriga sempre está no lugar. Então, assim, andar de bicicleta, que é o nosso primeiro exercício, ele não é proibido para quem tem diástase e para quem está em tratamento. Só temos que ter um pouco mais de atenção na questão do abdômen. Então, se você tem diástase, né, e ainda não iniciou o seu tratamento, lembra sempre de você dar uma ativação lá na sua musculatura, não estufa a barriga na hora de andar de bicicleta, tá bom? O próximo exercício que nós vamos fazer, que nós vamos avaliar, é esse aqui, o famoso abdominal. Então,
O abdominal, ele é o exercício que é contraindicado para quem tem diástase. Por que ele é contraindicado? Gente, quando nós temos o músculo aberto e nós fazemos o movimento lá, né? Ou de pôr a mão atrás da cabeça, ou que nem aqui na foto, tá mais na frente do corpo. Mas de forçar a barriga lá, né? Colocando pra frente, não façam o abdominal. Então, assim, por quê? Porque se tem um músculo aberto e um músculo fraco, o que a gente faz? A hora que a gente levanta fazendo o abdominal, a gente não consegue controlar a pressão de dentro. Então, a gente estufa essa barriga. A gente acaba forçando mais a diástase. Em algumas pacientes que têm o músculo mais aberto, a gente chega a fazer até o conezinho, tá? Que é aquele que eu falei na aula de ontem, que é quando o músculo tá mais aberto. Então, você vai forçar a barriga pra frente e faz o cone. Por quê? Porque o músculo tá fraco e você não tá conseguindo colocar a pressão pra dentro. Então, o abdominal, ele é contraindicado. O abdominal eu sempre falo assim para as alunas e para as pacientes. O abdominal e o próximo que nós vamos ver aqui é a prancha abdominal. Então, que é esse aqui, né? Qual é a prancha abdominal? A prancha abdominal de barriga para baixo. Esse aqui também é contraindicado. E por que ele é contraindicado? Eu vou até mostrar na fotinho aqui. Gente, pensem comigo lá. Então, quando nós temos aqui um abdômen que tá trabalhando a musculatura profunda, né? Porque tem gente que pode falar lá, Gabi, mas a prancha abdominal, ela faz ativação do core, que é a musculatura profunda. Sim, gente, só que se a musculatura profunda tá aberta e fraca, a gente não ativa a musculatura profunda, pelo contrário, a gente força ela, né? Então, pensem comigo, se nesse abdômen aqui tem um músculo fraco e aberto, quando você vai fazer a força nele e ainda tem a ação da gravidade aqui em cima, o que acontece? A gente acaba forçando ainda mais esse músculo. Então, esse exercício, prancha abdominal, para quem acha que tem diástase, para quem sente o músculo do abdômen fraco, para quem sente os órgãos soltos, que também é um sintoma muito comum, evitem, gente, não façam. Vamos fazer outros tipos de exercício, os outros que podem e não são tão prejudiciais, não façam a prancha abdominal e nem o abdominal convencional, porque justamente a gente vai estar forçando uma musculatura que ela não está preparada. E como eu sempre falo, né, para vocês, a musculatura, ela nem sempre é a musculatura do pós-parto da mamãe que acabou de ter filho. Ela é a musculatura de pós-gestação. Então, ela pode ser a pós-parto, quanto ela pode ser um pós-parto tardio aí, que é a partir de que o filho tenha 1 ano, tá bom? O próximo exercício é esse aqui. Que nós mulheres, né, gostamos, que é o agachamento. Na verdade, tem gente que, eu sempre falo, tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Então, assim, o agachamento, ele pode ser feito para quando a pessoa tem uma diástase? Pode, gente. Mas eu sempre falo, é muito bom quando eu gosto sempre de trazer para vocês entenderem um pouco mais da diástase, para vocês se autoavaliarem, se autoconhecerem. Puxa vida, eu acho que eu tenho meu abdômen mais fraco mesmo. Eu quando fiz o teste lá de levar o queixo lá no peito e eu passo a colocar a mão, eu sinto uma abertura na minha musculatura. Então, gente, você que se identifica com os sintomas da diástase, com a aparência das barrigas de diástase, vamos, né, ter um alerta aí na nossa cabeça. Então, o agachamento, ele pode ser feito. Ele, né, só que você tem que cuidar o quê? Você tem que cuidar as cargas. Não vai lá, né? Eu não tenho muita força do abdômen, eu acho que eu ainda não tô tão preparada. E daí você vai lá na academia e, não, pelo teu peso ou pela tua estrutura de corpo, né? Se a mulher é mais alta, às vezes tem gente que, não, então vamos pôr mais peso. Gente, cuidado. É melhor começar com menos peso, ser um exercício mais leve do que querer pôr muito peso e acabar forçando essa musculatura. Vocês podem observar, depois que a gente começa a trabalhar com diástase, a gente vai observando um pouco mais, né? Então, assim, eu sempre observo na academia que as mulheres que treinam muito pesado, elas às vezes não têm filhos e elas têm o abdômen estufado.
Por que que isso acontece? Por conta das altas cargas. Então, é muita pressão dentro da barriga na hora de fazer qualquer tipo de exercício e ela tá forçando essa musculatura. Então, assim, ela tá cada vez mais empurrando esse músculo. Então, olha lá. Quando a gente vai fazer um agachamento, o que que nós temos que cuidar nesse agachamento? É a subida. Por que a subida? Porque você tem que fazer força para subir. E nessa força, você não pode jogar a tua barriga para fora, tá? Então, quando você estiver lá com a barrinha, por isso que eu sempre falo, nem que tiver que fazer agachamento sem barra. Não tem problema, gente. O importante é a gente sempre estar pensando na nossa saúde. Faz o agachamento e controla o abdômen para quando você for fazer a subida lá, né? Quando for subir, você ativa a musculatura e sobe. Ativa a musculatura e sobe. Então, cuidem o agachamento na hora da subida, né? Porque para descer, eu sempre falo, a gravidade ajuda. Mas para subir, daí já precisa da nossa força de coxa, principalmente força de estabilização lá, que são os músculos profundos. Então, cuidem bastante nesse sentido, tá? Que nem eu falei, não estou aqui para ficar, né, recriminando nenhum tipo de exercício na academia. Pelo contrário, estou alertando vocês, né, e dando as orientações corretas para a gente sempre estar pensando na nossa musculatura profunda. O próximo exercício é a corrida. Então, eu não sei se tem mamães aí que gostam de correr, né, que praticam atividade física. Eu, pelo menos, pratiquei atividade física da minha segunda gestação até os 8 meses. Então, eu gosto bastante da atividade física, né? A corrida, ela é contraindicada? Gente, não. A corrida não é contraindicada. Pode sim voltar a correr, né? Se você quiser lá melhorar um pouco, caminha mais rapidinho e daí depois corre. Mas na corrida a gente observa, né, e vê que a musculatura ela tá o tempo inteiro ativada, justamente porque você trava o seu tronco para fazer a força nos membros inferiores, nas pernas. Então, assim, a corrida ela não trabalha com carga, né? A única carga que a gente vai ter é do próprio corpo, né? E também um pouco da ação da gravidade. Mas na corrida, você sempre tem que estar com o abdômen ativado. E como uma das perguntas lá, né? O que é a ativação do abdômen? É trabalhar as costelas sempre fechadas e para baixo, musculatura do períneo, que é essa musculatura aqui de baixo, sempre contraída. Então é como se a gente guardasse, né? Como se a gente fechasse a janelinha das nossas costelas e segurasse o nosso períneo, o nosso xixi para cima. Essa é a ativação muscular que nós temos que ter. Então, assim, a corrida, ela não tem contraindicação, né, gente? Desde que, a não ser que você tenha muito sobrepeso, daí você pode ter um pouquinho de dor no joelho, dor nas costas, mas daí é outro caso que a gente tem que avaliar. Mas a corrida em si, ela não é contraindicada, pode fazer. Lembra sempre da respiração na hora da corrida, então vocês vão observar que quando a gente corre, se a gente não ativa a nossa musculatura do abdômen e respira errado, a gente começa a sentir uma dor embaixo das costelas, como se fosse uma cãibra, justamente porque a gente tá fadigando o nosso diafragma. Então, lembrando também que no nosso curso a gente só trabalha com diafragma, nós fazemos liberação do diafragma, porque esse músculo precisa estar solto, ele precisa estar sem tensão para poder trabalhar na subida e descida. Então, a corrida ela não é contraindicada, tá? Então, lembra sempre da ativação. Usar cinta, pode ou não pode? Eis a questão. Gente, a cinta ela é muito boa para processos onde existe edema. Então, assim, onde existe um edema, às vezes bem ali no recente pós-parto, pode-se usar a cinta, sabe? Na verdade, bem ao pé da letra não se poderia. Mas como tem um inchaço ali, até pode. Mas no máximo, gente, ali 7 dias, 5, 7. Por quê? Então vamos pensar lá. Quero pegar essa foto aqui pra vocês.
Vamos lá, já achei aqui, peraí. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso queridinho, o nosso transverso do abdômen. Então, olhe como que ele é. Ele vem desde as costelas, se insere lá nas costas, pega toda a parte inferior, se insere lá nas costas e vem na outra costela. Pensem, esse músculo aqui, que é o mais profundo, ele já é a cinta do nosso corpo. Por isso que ele se chama o cinturão. Então, assim, o que a gente não quer? Que vocês se apeguem à cinta. Que vocês coloquem a cinta e relaxem a musculatura, relaxem a barriga, porque, né, estar com a cinta bem firminha, você tem a sensação de firmeza mesmo. Então, a gente fala, não usa cinta para você começar a trabalhar a ativação desse músculo. Então, a gente quer que a musculatura esteja sempre ativada, que é o transverso. Então, o ideal mesmo é não se usar a cinta para você ir trabalhando essa ativação. E como que a gente faz a ativação do transverso? Abaixando as costelas, soltando o ar, travando o abdômen, contraindo o períneo. A gente tem, com a respiração, a gente tem a forma certa de ativar o transverso. Então, por isso que a gente fala para não usar a cinta, tá? Na verdade, a cinta, como eu falei, ela ajuda a meio que realinhar, sabe? Então, quem nunca teve filho... Gente, não vou mentir pra vocês, antes de eu ter filho eu usava cinta. Bem apertada, porque a gente tem a sensação, assim, de diminuir edema, que nem a gente parece que afina, né? Realmente, tipo, ela pode sim, né, por conta da pressão que ela faz afinar. Só que nisso você não pode se apegar demais à cinta, sabe? É melhor você trabalhar a ativação da sua musculatura do que se pegar demais à cinta, tá bom? O próximo exercício que nós vamos falar é esse aqui, que muitas mamães também me perguntam na academia, que daí voltam, né? É o leg press, que é esse exercício, para quem não conhece, ele é um exercício, né, num aparelho lá de academia, onde você fica mais ou menos deitada ali, e você tem que empurrar o peso que a pessoa coloca aqui. Então, assim, ele é contraindicado? Gente, também não. Você pode sim fazer o leg press. Só que, como eu sempre falei, a gente também começa com cargas mais baixas. É melhor você fazer um exercício com cargas baixas e um exercício certo do que querer pôr muita carga e fazer os exercícios errados. Porque além de você não ativar a musculatura, você forçar essa musculatura para fora, você vai acabar também tendo até uma dor de joelho ou às vezes até se lesionando, né? Então, quando você tem uma abertura ali na musculatura, aqui do abdômen, você cuida sempre na hora de empurrar o peso. Então, assim, quando eu sempre falo, tanto no agachamento quanto no leg press ou algum outro tipo de exercício, né? Porque aqui na live vou citar só alguns, você tem que cuidar mesmo a parte da força. Quando você vai fazer a força para erguer o aparelho, para forçar o peso, né? Para você sustentar o peso que você colocou. Então, na hora que você for soltar o peso, você vai fazer o quê? Você vai puxar o ar, solta o ar, ativa o músculo e empurra o peso. No começo, gente, é igual dirigir. A gente, né, primeiro pensa, ai meu Deus, liga onde, depois aperta onde, faço o quê? Depois é tão automático, né? Justamente essa é a função, é a gente recuperar a musculatura. O curso tem essa função, recuperar a musculatura, tratar a musculatura, para justamente você ser tão automático essa ativação que você não sofre mais com o abdômen frouxo lá ou com o abdômen para frente, tá bom? Então, no leg press, ele não é contraindicado, mas você precisa ter atenção na hora de empurrar essa musculatura. A hora que você empurrar esse peso, desculpa. A hora que você empurrar o peso, você trava o abdômen, ativa aqui o abdômen, para daí você conseguir forçar esse peso para cima, tá? Alguns outros exercícios... Ó, a cinta, né, pra quem gosta de usar cinta lá e não tem filho, né, o abdômen é forte lá, gente,
A cinta, você compra uma sempre que tenha uma compressão um pouco mais firme, né? Porque também usar ali, tem umas cintas hoje que elas são média compressão, que elas são mais de tecido. Essas cintas, na verdade, elas nem estão comprimindo e não estão ajudando muito. Então eu prefiro que seja umas que é tipo uma lona. Ela tem um aspecto assim, tipo um couro, sabe? É tipo uma lona mesmo. Essas são as cintas assim que, se fosse para recomendar, né, de um pós-operatório ou assim, é as que a gente recomenda, tá? Não as de média compressão, as que são um pouco mais firmes e que são feito meio que de lona, assim, tipo um couro. Eu acho que é esse o material. Então, lá, exercícios como natação, hidroginástica, esses são totalmente favoráveis, né? Porque a gente não trabalha lá com a gravidade, né? Assim, a gente tem um pouco a água ali, ela deixa o movimento um pouco mais leve, mais sutil. Então, pode sim fazer hidroginástica, pode fazer natação, não tem problema nenhum, tá bom? Dança também é um exercício que pode ser feito, mas a gente tem que prestar atenção também em algumas coisas. Quando a pessoa tem um escape de xixi associado, aí a gente tem que, sim, evitar qualquer tipo de exercício que tenha salto. Então, polichinelo, pular corda, pular caixote, né? Porque hoje em dia tem muito a moda aí do crossfit. Então, assim, quando a paciente chega até mim e fala, ai, Gabi, eu faço crossfit, né? Vai começar o tratamento lá. Eu gosto sempre de conversar um pouco mais, né? Então, assim, tem escape de xixi? Tem. Corta crossfit, corta salto, corta pular corda, corta tudo que você vai fazer que pressione lá contra a tua parede do assoalho pélvico. Então, você evita esses exercícios. Se você tem uma diástase associada com escapes de xixi, esses exercícios sim, você precisa evitar, tá? Mas do resto, gente, que nem eu falei, todos os exercícios que não gerem impacto no assoalho pélvico e os exercícios da academia em geral, se você lembrar sempre da ativação da tua musculatura, você pode fazer todos. Então, se no começo o abdômen ele é mais enfraquecido, ele tem menos força, usa cargas mais leves ou quase sem carga para você aprender a ativar a musculatura do seu abdômen. Depois você vai, né, melhorando nas cargas, evoluindo e cada vez mais fortalecendo o seu abdômen. Mas, gente, o ideal é o quê? Nós estarmos sempre ativando musculatura profunda. Então, se você tem uma diástase, você faz um tratamento para diástase, recupera esse músculo, fecha essa diástase, traz força e função para essa musculatura. Depois, né, se você quiser fazer na academia, você vai melhorando essa consciência corporal e daí você vai cada vez mais podendo evoluir aí nos exercícios, tá? Eu não sei se ficou alguma dúvida de algum outro exercício que, né, como tem gente de muitas regiões aqui no Instagram, às vezes em alguma região tem algum exercício diferente, né, se eu souber, que alguém quiser mandar alguma dúvida, pode mandar, fiquem bem à vontade. E acho que foram todos que eu ia trazer aqui pra vocês, mas os principais são esses que a gente faz na academia. Um outro exercício que também tem aqui, não tinha aqui a foto, que eu não tinha colocado, mas que é bem importante falar, é a elevação pélvica, que é um exercício que nós mulheres fazemos geralmente pro bumbum, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a elevação pélvica, como que é a elevação pélvica? Vou mostrar pra vocês, que às vezes nem todo mundo conhece por nomes, né? Acho que eu já acho aqui. A elevação pélvica a gente sempre tem que ter um cuidadozinho também. Então, a elevação é esse exercício aqui, gente. Ó lá. É o exercício que você põe uma barra, geralmente na altura do quadril, você vai descer e vai empurrar. Vai descer e vai empurrar. Desce e empurra. Então, o que é importante lembrar lá, né? Quem tava comigo aí desde o começo da live vai saber. Ativação da musculatura. Desceu, subiu, na hora de subir, que você vai ter que jogar o peso para cima, ativa a musculatura e sobe. Então, sempre a musculatura ativada, tá? Sempre costelas baixas, levando o máximo que a gente consegue, puxa o xixi para cima,
trabalha aí esse movimento do períneo, que é puxar o xixi, como se você fosse guardar tudo dentro da barriga, né? Então você contrai bem lá o abdômen, que não é puxar o umbigo para dentro e abrir as costelas, são costelas sempre baixas. Ativa essa musculatura, daí você faz os exercícios, tá? Sempre nós temos que lembrar da nossa musculatura profunda, porque ela é o cinturão do nosso corpo, ela aí é o que sustenta todo o nosso corpo. Então nós temos que trabalhar essa musculatura e estar com ela sempre bem ativada e forte, tá bom, gente? Então são esses alguns exercícios que eu queria trazer para vocês, né, entenderem um pouco melhor, porque eu sempre falo e eu gosto, né, que vocês tenham mais conhecimento sobre o assunto, que se identifiquem ou encaminhem para as mamães e mulheres que precisam, né, saber mais sobre. E para mim é importante vocês saberem que cada vez mais as mulheres vão se conhecendo, né? Isso é muito gratificante. Então, se não tiver nenhuma dúvida, né, pode mandar. Quero agradecer a presença de vocês por ficarem comigo mais um dia aí de live. Já estamos no nosso segundo dia. Amanhã, na quarta-feira, não vai ter live. Mas na quinta-feira nós estamos de novo aqui às 7 horas fazendo a nossa live. Não percam, que vai ser um outro tema muito legal também. E agradecer vocês, então, que ficaram na live comigo, tá bom? E se tiver alguma dúvida, né? Ai, Gabi, mas eu não, acho que tô fazendo esse exercício errado. Me manda uma mensagem lá no direct, que aí eu sempre vou respondendo vocês, tá bom? Se não tiver mais nenhuma dúvida, então a gente já vou encerrar a live por aqui. Obrigado por vocês participarem. E daí nos encontramos, então, na quinta-feira, tá bom, gente? Boa noite.